amigos vascaínos, está cada vez mais complicado. O que a gente vê dentro de campo é um time tão desorganizado e tão sem ambição quanto a diretoria, quanto esse atual presidente. Um time apático, um time que não sabe o que quer, um time mal montado, um time mal representado, que não tem sequer condições de empatar um jogo para poder sair da zona de rebaixamento. Uma rodada favorável ao Vasco, com diversos placares aí que poderiam sim, através de um empate, tirar o Vasco da zona de rebaixamento. O Vasco dependia só de si nessa rodada para tirar aí a situação de Z4. Para essa rodada que vem já vi um pouco mais leve, mas não. Toda vez que o time depende só de si, é essa pouca vergonha. Uma tragédia cada vez mais anunciada, porque o presidente que está aí hoje, o atual, Alexandre Campelo, totalmente incapaz, um presidente que entrou pela janela, não foi a opção do torcedor, do sócio votante também não, mas foi o responsável pelo planejamento desse triênio, um planejamento que nem sequer a gente pode tratar como planejamento. Diretores de futebol incompetentes, escolha de jogadores sem qualquer critério, não tem critério técnico para a escolha dos atletas, a organização do time dentro de campo, outra coisa pífia, a escolha de técnicos na base da amizade, na base do coleguismo, na base do amadorismo, a manutenção de técnicos durante muito tempo que acabam atrapalhando o planejamento de futebol, a não manutenção de técnico, como foi o caso do Luxemburgo em 2019, que acabou culminando com o planejamento pífio de 2020, e contratações atrás de contratações baseadas aí na tal da austeridade e que de fato não tem qualquer critério técnico na base de desempenho para analisar se os jogadores valem a pena ou não, se contrata de qualquer forma na base do coleguismo, como foram aí as contratações recentes do Vasco que vieram do futebol português. Tragédia anunciada. E o que a gente vê? Um time que não consegue jogar bola, um time que parece um bando de amadores, um time que na verdade não é um time profissional de futebol, um time que todo jogo não consegue agir e muito menos reagir, um time totalmente abatido diante do Atlético Paranaense. Sabíamos que o jogo seria muito difícil por ser um jogo fora de casa, nos domínios do Atlético, na arena o time do Atlético costuma dar muito trabalho, mas o time do Atlético vem numa oscilação muito grande, vinha de vários jogos sem ganhar, eliminado da Copa Libertadores, com uma vitória fora de casa, é claro, contra o RB Bragantino, isso a gente não desconsidera, mas era um time que vinha oscilando bastante. Poderíamos até utilizar a rodada que foi favorável ao Vasco, acredite até você, foi favorável ao Vasco, Bahia perdeu, o RB Bragantino perdeu, o Sport perdeu, mas o Vasco foi incapaz de pelo menos empatar a partida, que poderia lhe tirar do Z4. E cada vez que passa, que esse time depende só de si, a coisa piora. Revoltante. Precisamos de um time que aprenda a jogar futebol, porque esse elenco que está aí realmente parece-me que não consegue jogar bola. Contra o Santos, vimos até um time vibrante, com poucas ações, um time que se acovarda no campo de defesa, um time que aceita a imposição do adversário e que não consegue nem sequer contra-atacar. É esse o time que está aí do Campelo, muito a cara do presidente, né? Que sumiu, não fala de salários, um presidente que promete e não cumpre, prometeu com 40 mil sócios entregar um reforço de peso, prometeu salários em dias quando fez um acordo com os jogadores, está atrasado o acordo, está atrasado os salários, funcionários que não recebem, prometeu transição tranquila. Depois da decisão da justiça, a justiça decidiu, a transição não foi feita, prometeu não dar apoio político a grupo nenhum, declarou abertamente apoio a Mais Vasco. E cada vez que passa, a coisa complica. Prometeu que a situação do Benítez estava resolvida e ia correr apenas atrás das garantias. Benítez saiu do Vasco. Não se sabe como vai ficar o planejamento para o ano que vem, porque a história está se repetindo. Um presidente que ninguém quer, que não foi escolhido nas urnas, que chega para definir a transição e o planejamento do futebol,
e a gente não sabe como o futebol vai ser tocado, porque o principal reforço do Vasco, tirando o Germancano, que é o Benítez, já foi embora sem qualquer solução. Diretor de futebol que talvez venha, seja um diretor de futebol que a gente nem conhece, ou de repente que conhece, e que mais uma vez pode vir como foi em 2009, como foi em 2013, onde a gente teve que ter o Rodrigo Caetano à frente para poder tirar a gente da zona da Série B, né? Tirar a gente da zona não, tirar a gente da Série B. E de repente o Rodrigo Caetano está vindo aí para de novo trabalhar numa ascensão. Que Deus nos livre, mas tá tudo desenhado para essa tragédia anunciada. Parabéns, campeão. Parabéns aos políticos envolvidos aí dentro do clube, que não pensam no clube em si, mas pensam nas suas manutenções, nos seus cargos, nas suas vantagens aí, né? Então, e a torcida aqui do outro lado, ó, sofrendo, a camisa tá do lado avesso de propósito como forma de protesto. Vamos aí para 12 rodadas que vem, né? O Vasco tem um jogo a menos contra o Palmeiras. A meu ver, esse jogo, assim como foi no jogo contra o Fortaleza, não vai servir de amparo algum para esse time aí do Vasco jogar lá no campo do Palmeiras. Não conseguiu empatar contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético, que é um confronto direto, levou de 3-0 fora o baile, não conseguiu jogar bola. Aí o técnico vai, apesar de não ter sido ele que estava ali à beira do campo, mas o seu Rui Mota vai e monta o time ridiculamente. Time ridículo que entrou em campo. Como é que você precisa ganhar o jogo e você entra em campo com o Erley, Marcos Júnior e Vinícius? 3 jogadores que não têm desempenho para estar no time principal. O Erley não joga desde o dia 19 de novembro. Imagine você, assim como eu estou pensando, que o jogador pelo menos pode ter até preparo físico, mas deve estar fora de ritmo de jogo. Aí o cara entra com Leandro Castan, que um dia desse estava com Covid, entra com o Erley, totalmente fora de ritmo de jogo, podendo entrar com Marcelo Alves, podendo entrar com Ricardo Graça, que era inclusive a zaga titular do Vasco. Leandro Castan e Ricardo Graça, que durante um bom tempo não levava tantos gols como tem levado agora. Será que não se tem critério nessa comissão técnica? Ou será que está acontecendo alguma coisa que a gente aqui do outro lado não está sabendo? É bom vir à tona explicar, porque eu como torcedor quero saber o que está acontecendo nesse elenco do Vasco, que Ricardo Graça não joga, mas o Erley consegue jogar. Que, por exemplo, o Léo Gil fica no banco de reserva para poder Marcos Júnior jogar. Que o Andrei entra em campo, mas parece que entra em campo sonolento. Parece que entra dopado. É bom fazer um teste antidoping aí no Andrei, cara. E outra, Vinícius, que não consegue jogar bola. É para ser a válvula de escape, mas a gente joga com um a menos. Aí, o time que é para entrar em campo só entra no segundo tempo. Quais são os critérios de vocês? Expliquem, porque para a torcida está complicado entender. Por que não botou, por exemplo, o seu Neto Borges no banco, porque não serve o Neto Borges? Teria botado o Ricardo Graça naquela posição. Ou de repente entrava com 3 zagueiros e botava o Riquelme para jogar na função do Marcos Júnior. Botava o Andrei e o Léo Gil ali na defesa e liberava o Riquelme para poder ser um ponta. Mas não. Qual o critério de vocês? Detalhe, a gente vai pegar o próximo jogo, o Atlético Goianiense fora de casa. E será outra partida duríssima. E eu não aposto, com essa atitude que eu vi dentro de campo contra o Atlético Paranaense, não aposto numa vitória. Estou falando isso de já. Porque a postura da comissão técnica é covarde e dos jogadores mais ainda, são inofensivos dentro de campo. E é preciso o que para esse time jogar bola? Porque
A torcida já foi no CT cobrar. A torcida tem ido na rede social cobrar. O presidente diz que já foi no vestiário conversar com os jogadores. O técnico fez aí a defesa dos jogadores diante da torcida no CT. Fez confraternização, fez amigo invisível. E o que é que vocês precisam para jogar bola? Todo time joga bola nesse campeonato. O Goiás ganhando aí rodada após rodada. O Botafogo ganhou do Curitiba. O Sport tem sido um adversário difícil de ser batido. O RB Bragantino consegue ganhar 1 ou 2 partidas. Fortaleza e Ceará conseguem oscilar no campeonato, mas conseguem pontuar. E por que vocês não conseguem pontuar? Expliquem para nós. Tá difícil de entender o que está acontecendo aí, ou tá muito fácil. Vocês não querem jogar bola por retaliação ao presidente que não tem credibilidade com vocês. É isso? É isso? Então bota o Sub-20 para jogar, cara. Que por sinal tá jogando mais bola do que o time profissional. Vocês estão de sacanagem com o cara do torcedor. Então, se ninguém quer mais jogar bola, abre espaço pro time Sub-20, cara. É simples. Bota lá o Cano e mais 10. Até o Fernando Miguel falhando no gol, cara. Coitado, é bombardeado, né? Uma hora ou outra pode falhar. Então, esse é o vídeo de hoje. Pequeno desabafo aí sobre tudo isso. E a gente quer um time que seja profissional, porque esse time que está aí é um time de amadores. Procurem jogar bola. Procurem jogar bola.